Ana Clara, tudo bom, Ana Clara? Água com limão e alho é bom para asma? Oi, Ana Clara. O que é bom para asma, primeiro, é um diagnóstico bem feito. Você precisa saber se realmente você está com asma, se é uma asma alérgica ou não alérgica, se é algum outro tipo de problema, algum outro tipo de doença pulmonar obstrutiva crônica ou algum outro problema que não estaria relacionado nem com DPOC, nem com asma. Então, o bom para a asma, a princípio, é um diagnóstico bem feito. Diagnóstico bem feito, a gente consegue fazer com o médico. E o médico, por sua vez, ele pede exames complementares, histórico familiar, histórico pessoal e exame físico, e a partir dali, então, ele consegue ter um diagnóstico adequado para resolver o problema, entendeu, Ana Clara? Então, busque seu médico para que você tenha um diagnóstico bem feito. Depois do diagnóstico, certamente, não é água com limão que vai conseguir controlar sua asma, não. O que você precisa realmente investigar as vias aéreas superiores, ver se você tem algum problema relacionado de vias aéreas superiores que possa estar agravando a sua asma, como uma sinusite crônica, uma rinite crônica, uma inflamação da garganta. Essa própria sinusite pode causar o chamado gotejamento pornasal, afetar o seu pulmão, causar broncoespasmo. Ou seja, muitas das vezes o paciente pensa que a asma está relacionada somente ao pulmão. E nós sabemos que não é isso. A asma é uma doença muito complexa que pode estar sendo exacerbada e pode inclusive ter seu início em outros órgãos, né? Como as vias aéreas superiores e também como o estômago. O estômago é outro órgão também que leva a broncoespasmo e que pode causar asma a médio e longo prazos, com a doença do refluxo gastroesofágico. Nós sabemos que a doença do refluxo gastroesofágico é um tipo de problema que leva uma hiperacidez e essa hiperacidez cai no pulmão e causa o chamado broncoespasmo, entendeu? Então, Ana Clara, a gente tem que entender que primeiro você tem que realmente fazer um bom diagnóstico para saber o que você tem e depois do diagnóstico fazer um tratamento. Se tiver um acometimento das vias aéreas superiores, fazer medicação para as vias aéreas superiores. Se tiver problema pulmonar, fazer medicação para as vias aéreas inferiores ou pulmão. Se tiver algum problema no estômago, também fazer medicação para o estômago. Ou seja, tratar o seu organismo como um todo, né? E em alguns casos, em determinados casos, quando a asma é de origem alérgica, as medicações associadas à chamada imunoterapia, as vacinas dessensibilizantes para controle do processo alérgico. Então a gente sabe que um paciente que faz uso da imunoterapia dessensibilizante específica, feita com extratos alergênicos registrados e padronizados, você acaba a médio e longo prazos, quando você tem uma asma leve, moderada, você diminui muito o consumo de remédio. Então é algo que tem que ser muito difundido no meio da população. O uso da imunoterapia, o uso da vacina para o controle da asma. Agora, em relação ao que você falou, para não deixar de lhe responder, né? O limão ele tem vitamina C. A vitamina C, por sua vez, ela não teria muita ação no quadro clínico da asma, a não ser que você tomasse em altas doses. Eu estou falando isso não para que você tome em altas doses, porque eu acho perigoso. Eu não recomendaria que o paciente tomasse a vitamina C em altas doses. Mas eu estou tentando mostrar da onde vem esse mito de dizer que limão melhora a asma, né? Por causa da vitamina C. E existem realmente alguns estudos, e quando você faz uso de vários gramas de vitamina C, eu não vou dizer aqui quantos gramas, porque eu não indico que seja feito, eu vou explicar para vocês por quê. Quando você faz vários gramas de vitamina C diariamente, essa concentração aumentada de vitamina C, ela acaba tendo uma ação antihistamínica, ela estabiliza a membrana dos mastócitos e ela funcionaria também nos receptores de histamina, funcionando parecidamente com os antihistamínicos, né? Com uma ação que a gente chama ação reversa do receptor. Ou seja, o antihistamínico ele é justamente uma molécula que ele reverte a ação do receptor, fazendo com que a histamina não seja liberada e fazendo com que não haja produção. E parece que a vitamina C em altas doses também causaria isso. Só que você tem um outro problema de você dar a vitamina C em altas doses, né? Primeiro que você acidifica muito o seu organismo, né? Você deixa o seu organismo muito ácido.
E essa acidez no organismo pode dar alguns problemas. O problema assim mais rápido que possa acontecer é um problema de uma acidez intensa estomacal. O paciente pode ter uma gastrite crônica, né, por causa de uma gastrite aguda e uma gastrite crônica por causa da hiperacidez gástrica, levando até úlceras e outros problemas, né? Outro problema também que pode acontecer é a formação de cálculos renais. Então, a gente quando usa altas doses de vitamina C, existe a chance também de se formarem cálculos renais e, consequentemente, esses cálculos eles acabarem causando problemas sérios no seu organismo, né? Então, assim, não é que eu seja contra altas doses de vitamina C quando feito orientado por um médico em casos específicos para tratamento de doenças. Eu não sou contra isso, mas eu sou contra justamente o paciente se automedicar com altas doses de vitamina C para que, de certa forma, tente resolver um problema e a emenda fica pior do que o soneto, ou seja, ele acaba causando mais dano do que trazendo benefícios para o seu organismo. Então, a questão do limão e a vitamina C é asma, eu acho que eu expliquei para você, daí veio esse mito. Só que a quantidade de vitamina C que tem do limão é muito pequena para ela ter uma ação antihistamínica e, consequentemente, tentar melhorar esse quadro de asma. E outra coisa também, outro mito também, em relação à vitamina C, dizer que melhora a imunidade. Isso não acontece, tá? Eu sou um grande admirador do professor Linus Pauling. Linus Pauling foi o único ser no planeta que ganhou 2 prêmios Nobel, o Prêmio Nobel da Paz, que ele foi um grande ativista contra a corrida armamentista atômica na época da Guerra Fria. Então ele realmente foi um ícone no mundo contra as bombas nucleares e também ele ganhou o Prêmio Nobel de Química pela teoria dos radicais livres, né? Ou seja, o radical livre é aquela substância que é produzida em várias situações, pelo sistema imunitário está muito bem chancelado isso, mas outras situações ainda carecem de mais estudos, mas o radical livre ele realmente é aquela substância que interage com o DNA da sua célula, modifica o DNA da sua célula e faz com que a sua célula então tenha um comportamento errôneo, podendo levar a vários tipos de problemas, né? Problemas tanto crônico-degenerativos como doenças cardiovasculares, inclusive também levando a câncer e doenças neurodegenerativas também, com alguma coisa ligada ao processo de Alzheimer, né? Não quero dizer que seja isso a causa do Alzheimer, porque o Alzheimer é uma doença muito complexa, mas com alguma coisa podendo estar relacionado sim ao processo de Alzheimer e doença também, a chamada doença senil precoce, tá bom? Em relação ao alho, aí a gente tem uma substância no alho chamado alicina, tá? Isso eu me lembro da época que eu estudei ortomolecular, eu sou um grande admirador da terapia ortomolecular, realmente é algo que não teve muita coerência aqui no Brasil, como em outros países, né? Porque aqui no Brasil acabou virando uma panaceia a medicina ortomolecular, mas eu sou um grande admirador da medicina ortomolecular, de ícones da medicina ortomolecular, e de certa forma, na medicina ortomolecular e na fitoterapia, fala-se muito do Allium sativum. O Allium sativum tem essa substância chamada alicina. A alicina realmente é uma substância antibacteriana, é uma substância que melhora a expectoração. O próprio alho ele tem radical sulfúrico na sua composição, ou seja, enxofre. O enxofre ele tem ação expectorante, ou seja, o alho poderia ser um aliado não para o controle da asma, mas um aliado para melhorar a expectoração. Mas é lógico que ele não deve ser utilizado como monoterapia. Você precisa justamente sempre utilizar qualquer coisa com a indicação do médico, mas ele pode ser utilizado desde que o médico prescreva, de uma forma assim muito controlada para melhorar a expectoração e a liberação de catarro, né? Fazer com que você libere mais o catarro de forma mais facilitada, justamente porque a gente sabe que grandes quantidades de catarro, elas acabam agravando o quadro clínico da asma, podendo complicar com infecções com as pneumonias bacterianas, tá bom? Então o alho sativum tem esse aspecto. Agora tem que se tomar muito cuidado para se fazer o alho sob orientação médica e, por acaso, não fazer altas doses também, porque o alho ele mexe com a coagulação sanguínea.
Então, um grande problema de pessoas que precisam ser submetidas a procedimentos cirúrgicos, que vão para salas de emergência, ou até procedimentos cirúrgicos eletivos, aonde o anestesista ou o clínico geral não pergunta sobre o uso do alho, é o que o cirurgião passa, é o terror que o cirurgião passa para tentar cauterizar, para tentar justamente fechar aquela ferida cirúrgica depois que ele começa a cortar. Porque o paciente começa a sangrar desesperadamente. Ou seja, é realmente algo perigoso você fazer o alho, a não ser que você tenha indicação médica, você fazer o alho por conta própria e principalmente se você tiver alguma cirurgia para ser realizada ou se você precisar passar por um procedimento de emergência e você tiver altas doses de alicina, altas doses de alho no seu organismo, fazendo com que os fatores de coagulação estejam diminuídos e você então fique propenso a pegar quadros infecciosos, entendeu, Ana Clara? Então a gente tem que trabalhar essa questão do alho de uma forma assim muito cuidadosa, por isso que a gente sempre fala, o mais adequado, qualquer coisa que você faça, seja remédio, seja suplemento, seja cosmético, seja fitoterápico. Ah, isso é uma plantinha, mas a plantinha ela tem seus efeitos farmacológicos, esses efeitos farmacológicos podem trazer um prejuízo muito grande, tá bom? Então a nossa recomendação é buscar sempre a orientação de um médico, tá bom? Muito obrigado, Ana. Obrigado pela sua pergunta.